Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento em que vocês estiverem vendo essa aula, ok? Vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina de marcadores moleculares, ofertada para o nosso curso de biotecnologia, ok? Eu sou o professor Murilo Alves. Bom, na aula de hoje agora nós falamos sobre os marcadores moleculares associados ao sequenciamento, né? A obtenção da sequência primária de ácidos nucleicos, né? E aí, como base no DNA. E aí, qual é o principal representante, né, dos marcadores moleculares baseados em sequenciamento? O polimorfismo de um único nucleotídeo, né? O polimorfismo de um nucleotídeo, ou também com a sigla em inglês SNP, ok? Então, nós temos que, primordialmente, o polimorfismo de um nucleotídeo, ele é obtido a partir de eventos de transições e transversões ocorrendo, né, dentro da estrutura de um ácido nucleico. E então, ocorrendo esses eventos, no caso, haverá então a troca, por exemplo, em transições de purinas para purinas ou pirimidinas para pirimidinas. Em transversões, ocorre a troca entre tipos de bases nitrogenadas, né? Ou seja, os nucleotídeos que contêm essas bases nitrogenadas. E aí, então, por exemplo, se essa mutação desse tipo, por exemplo, né, a a fita original apresenta esta composição, né, com essa posição tendo C e G. Se no caso houver uma mutação em que a posição mudar para T, por exemplo, né, a outra fita necessariamente a fita replicada, né, a partir da fita molde modificada, apresentará então a base A, tá? E aí então, no caso, se essa mutação se tornar permanente, isso então pode gerar o que nós denominamos de SNP, ok? Uma modificação de uma única posição, né? Sem ocorrer perdas ou ganhos de posições, ok? Um organismo apresenta um genoma com X pares de bases, né? Não há aqui, por exemplo, a perda ou ganho de posições, né? X menos 1 ou X mais 1 posições nesse genoma desse indivíduo, né? Porém, haverá aqui a troca, né? Haverá aqui a mudança de identidade nessa posição específica, que pode ser analisada, por exemplo, a partir do sequenciamento Sanger, né? Esse cromatograma, por exemplo, né, que é uma representação gráfica do perfil de fluorescência posição a posição, né, obtido por sequenciamento tipo sangue, né, usando dideoxinucleotídeos marcados com fluorófilos, né, eu posso então interpretar esses cromatogramas, tá, das duas amostras e verificar então, usando-se uma sequência de referência, né, por exemplo, a sequência original, em que a amostra 1, no caso aqui, e a amostra 1, por exemplo, vamos supor, ela tem essa mudança para o A, né. E aí, no caso, vendo-se que é uma mudança entre purinas, né, eu tenho então uma base, degenerada, uma posição degenerada, que pode então conter qualquer uma das purinas, né, como pode ser aqui representado por esse R, ocorre uma degeneração. E aí então nós temos então essa mutação se tornando permanente, tá. É assim nós definimos um SNP, a mudança de um único nucleotídeo sem perdas ou ganhos de posições, sendo que então essa mudança se torna permanente, fixada, né, uma mutação fixada, então, a nível genético. Haverá propagação disso para as próximas gerações. Bom, então conceitos dos SNPs, né, são polimorfismos de um único nucleotídeo, no caso, né, conforme também como, está colocado na sigla em inglês. Representa uma pequena mudança ou variação que pode ocorrer em um único nucleotídeo, numa dada sequência de DNA, em uma dada porção significativa, né? Mais de que 1% de uma população deve apresentar, então, essa distribuição de mutações a nível de um nucleotídeo. E são as mais frequentes formas de variações genéticas, tá? Que ocorrem nos organismos vivos. 90% das variações genéticas em humanos, por exemplo, advêm dos SNPs. E SNPs têm se tornado marcadores de preferência
né, para análise de variantes genéticas, principalmente pela sua grande abundância e pelo desenvolvimento, né, posterior e cada vez mais profílico, cada vez mais rico de tecnologia de genotipagem em larga escala, ok? Então, nós temos aí as bases genéticas, por exemplo, uma dada sequência que terá é tida como uma referência, né, original, né, a mais abundante, e aí então nós temos que por volta, né, um pouco mais de 1% da população apresenta então essa mudança aqui de A para C. E aí, então, nós temos que os SNPs que advêm dessas mutações que se fixam na população serão propagados para as gerações posteriores, tá? Podendo aqui, por exemplo, então, ser gerações parentais ou gerações ancestrais que irão, então, propagar, então, por exemplo, os dois tipos, né? A sequência de referência, que poderá se manter, ou a sequência modificada, que também, se não for corrigida, se fixará e se tornará genética, se tornará então propagada de forma hereditária para as próximas gerações, ok? E aí então pode desencadear uma série de eventos posteriores, né, na sequência ao qual ela pertence, tá? O papel funcional dessa posição em meio, né, por exemplo, ao genoma, né, dentro do genoma. Então, os SNPs foram mutações genéticas, então, que se propagaram, né, e se estabeleceram, perdão, e se propagaram ao longo de gerações. Bom, a maioria dos SNPs são geneticamente neutros, quer dizer que boa parte deles não apresentam uma perda ou ganho de função, né, para a sequência aos quais eles estão inseridos, tá? Eles estão associados. E esses genes, perdão, essas mutações, né, eh, e esses marcadores, os SNPs no caso, eles são muito utilizados também nas principais áreas, né, de estudo, por exemplo, da genética forense, de testes de paternidade, né, de testes por exemplo, de hereditariedade. Só aqui um detalhe interessante, né, são também hoje em dia muito utilizados, por exemplo, para verificar, imigração de indivíduos, né, a origem de indivíduos, a origem genética de indivíduos, com relação, por exemplo, à associação com a geografia, no caso, posições geográficas originárias, né, desses indivíduos que porventura possam emigrar, por exemplo. Testes clínicos com relação à detecção de determinadas doenças genéticas, tá? Então, os SNPs apresentam uma grande resolução e por isso são utilizados nessas mais diferentes áreas, tá? Porém, uma pequena parte determina características distintas, tá? E aí, então, no caso, apesar de haver uma grande maioria que são geneticamente neutros, não vão desencadear mudanças drásticas nas funções dessas posições nos genomas, né? Algumas delas podem sim realmente determinar variações drásticas, né? O que pode, por exemplo, desencadear na predisposição a doenças genéticas. Bom, então, só relembrando aqui, né? Transições, no caso, representam mutações que nós temos, então, variações de uma purina para uma outra purina diferente, né? Adenina para guanina e vice-versa. Ou pirimidina para pirimidina, né? No caso aí, por exemplo, né? Citosina ou variando para timina e vice-versa, né? E aí nós temos transversões em que uma purina torna-se uma pirimidina, né? De A para T ou A para C, né? E C para A ou C para G, né, ou outras combinações, ok? E aí, então, essas transições e transversões responsáveis pela formação dos SNPs podem, então, ser ditas como não codificantes, né, ocorrer em regiões que não codificam proteínas, né, então são genes, ou então são regiões gênicas ou intergênicas que não codificam para proteínas, né, ou podem cair também, por exemplo, em regiões codificantes. Quando essas mutações ocorrem nessas regiões codificantes, elas podem ser de dois tipos, sinônimas e não sinônimas, ok? As ditas sinônimas, no caso, são aquelas no qual, devido à degeneração do código genético, no caso, não irão causar a alteração do aminoácido na sequência de aminoácidos que será obtida a partir da tradução dos mRNAs gerados a partir do genoma, ok? Então, os aminoácidos não se alteram devido à questão da degeneração do código genético, ok? E aí, isso é em decorrência isso pode ser, então, resultado de uma mutação, sendo esta sinônima, tá? Sendo, então, essa, então, coberta pela degeneração do código genético.
Porém, se mutações em regiões codificantes forem do tipo, não sinônimas, elas poderão ser ainda, então, conservativas ou não conservativas. Caso elas sejam tipo conservativas, quer dizer que haverá alteração do aminoácido, o qual, então, será traduzido a partir dessa sequência que foi modificada. Só que esse aminoácido pertence a um grupo, né, de aminoácidos, seja eles polares, pouco polares, aromáticos, etc., tá? No qual que pertence ao mesmo grupo do aminoácido original, sendo então que não há uma perda na função desta posição, né, dessa posição deste aminoácido na estrutura nativa da proteína, né? A proteína continua tendo a sua função, ou seja, a função da posição dentro do contexto da estrutura nativa da proteína, ela é conservada. Por isso que a mutação ela é dita conservativa. Porém, caso isso não ocorra, caso ocorra a mudança para um aminoácido, né, em decorrência dessa mutação não sinônima, que seja muito discrepante, do aminoácido original, né, por ser devido à origem da sequência ser uma sequência codificadora, nós teremos então a não conservação da função daquela posição. Cada posição, né, no código genético, ela tem uma função, assim como cada posição na sequência, né, polipeptídica da proteína apresenta uma função crucial. E essa função, ela não é conservada a partir do momento que ocorre, então, SNPs, causando mutações não conservativas. Bom, então aí nós temos que os SNPs, tá? Eles são então descritos a partir de diversas fontes, né? Basicamente do genoma, mas pode ser do genoma, por exemplo, nuclear, mitocondrial, plastidial, tá? Ele também pode ser obtido a partir de transcriptoma, que é, no caso, o conjunto total de transcritos, né, advindos, transcritos do genoma, a partir de amplicons, por exemplo, né, de cDNAs do transcriptoma, ou de amplicons diretamente do genoma, né, e de tags, no caso, né, ou sequências que foram expressas, né, as famosas HESTs, que também são derivadas, são uma parte específica dentro do transcriptoma. Então, essas são as possíveis fontes, por exemplo, dos SNPs. E essas fontes são obtidas, obviamente, a partir do sequenciamento. E aí, por muito tempo, o sequenciamento do sangue se manteve, por exemplo, como a principal ferramenta para a obtenção de SNPs, tá? E a partir de 2005, por exemplo, nós tivemos então o advento de novas tecnologias de sequenciamento, como é o caso aqui, por exemplo, das chamadas tecnologias NGS, né? Novas tecnologias de sequenciamento. E aí, desenvolvida por diversas empresas diferentes, né? Baseadas em diversas tecnologias diferentes, como é o caso da tecnologia do PCR em ponte, da Illumina, por exemplo, a tecnologia de pirossequenciamento da 454, né? A tecnologia, por exemplo, da PacBio, que eu não me recordo agora precisamente o processo, né, do sequenciamento, né, mas nós já vimos em aulas anteriores. E aí, então, diferentes tecnologias são capazes, então, de obter, então, sequenciamentos de formas diferentes, né, e em diferentes escalas. E aí, então, isso também envolve, além da fonte, né, dos dados de sequência, nós também temos que comparar as sequências, fazendo a comparação de sequências, alinhando as sequências entre si, para verificar, a partir de um sequenciamento de boa qualidade, quais posições se mantiveram idênticas, quais posições foram alteradas, né? Distinguindo então as posições que foram alteradas daquelas que foram alteradas por artefatos da técnica, como também aquelas que foram alteradas por realmente ocorrerem mutações, né, fixadas. E aí nós podemos então identificar tais discrepâncias que podem representar então os famosos SNPs. Bom, a mineração de dados que contém SNPs, né, baseado no sequenciamento, primeiramente o mais tradicional, o sequenciamento de sangue, né, ele é principalmente obtido a partir, né, de mRNA, tá? mRNA, que é o RNA transcrito, que será então traduzido, por exemplo, em sequências de aminoácidos, tá? E então eu posso gerar uma biblioteca de cDNA, fazer a transição reversa desse RNA mensageiro, obtendo então o cDNA, tá? E aí então, com essa biblioteca de cDNA, eu posso, então, a partir de sobreposição
de regiões expressas, né, sequência de regiões expressas, eu posso então ter então análise de novas discrepâncias, né, ou de novos SNPs. E baseando-se no genoma, né, eu preciso primeiramente, né, porque o mRNA ele vai ter tamanhos que vão ser passíveis de serem clonados, né, em uma biblioteca de cDNA de forma relativamente fácil. Porém, o genoma, no caso, ele é obtido, os dados de genoma eles são obtidos a partir do uso, por exemplo, de bibliotecas BAC ou biblioteca Shotgun, tá? Qual que seria a diferença? Nós vamos ver isso em mais detalhes quando falarmos de clonagem posicional, tá? Mas, primeiramente, nós teríamos, então, que fragmentar, de alguma forma, esse genoma, né, que está contido em cromossomos de grande tamanho, e, então, fragmentando-se esses cromossomos, nós podemos, então, colocar esses fragmentos, então, em vetores não plasmídeos de alta capacidade de clonagem, tá? Os famosos plasmídio BAC, por exemplo, né? Cromossomos artificiais bacterianos. Já a biblioteca Shotgun, no caso, ela é obtida a partir da fragmentação e posterior sequenciamento direto, tá? Desses fragmentos, né, em que de fato nós fragmentamos e sequenciamos, tá? Por isso que é denominado shotgun, né? Nós fragmentamos e a partir disso já obtemos a sequência, tá? Sem eventualmente, algumas vezes, realizar a clonagem, tá? Por BAC. E aí nós precisamos fazer novamente a comparação, né? Aqui nós temos a comparação de fragmentos pequenos expressos e aqui nós temos a comparação de vetores clonados com grandes fragmentos, grandes porções cromossômicas, tá? E aqui também, da mesma forma, aqui a vantagem é que os fragmentos costumam ser realmente bem menores do que os verificados